Novamente, bom dia. Nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos pegar um solzinho aqui. Nós vamos falar sobre requisitos de software, né? Essa área de requisitos é uma área bastante importante na área de pesquisa de engenharia de software e na área de execução também, porque na verdade são os requisitos é, é, bem levantados, né, que basicamente definem o sucesso de engenharia de software, ou seja, você tem que saber o que vai fazer para aquele cliente, né? Então, um projeto de desenvolvimento de software depende fortemente da qualidade dos requisitos. Fora que um erro de requisitos tem um custo muito alto, né, no projeto, porque você tem que refazer tudo desde o início, né, desde o requisito até o projeto do arquitetura, o projeto detalhado, a programação, testes, né? Então, o impacto de encontrar um erro de requisito muito tarde, ele é, ele é muito alto no custo do projeto. Então, ele pode ver que ele é um dos alfas do CEMAT, né? E o CEMAT ele é muito focado na importância desses sete alfas para o sucesso do projeto. Ele dá uma espécie de foco para a engenharia de software. A gente vai falar um pouco da motivação, a definição do que é um requisito, mostrar algumas formas, essas formas vão ter tratadas, a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais e a própria alguma introdução à forma como os requisitos são elicitados ou é feita a análise de requisitos. Então, qual é a nossa motivação para requisitos, né? É, Bom, basicamente a gente tem que entender onde os requisitos entram no sistema. E eles entram, né? Aqui a gente tem um desenho criado pela Suzanne e pelo James Robertson, né? Ele entra como uma espécie de originador de todo o processo, certo? Então, basicamente, tudo começa com você atender necessidades do usuário, lembrando que isso vai levar à satisfação do usuário, né, por meio da entrega de valor, né? Então, as necessidades dos usuários, elas são trabalhadas nessa fase ou nesta função, né? Na verdade, isso aqui é um DFD, né? É um diagrama de fluxo de dados e essas coisinhas são processos que são feitos, né? As bolinhas são os processos, né? Tem esse grande processo que é o processo de elicitação de requisitos. Esse processo ele vai gerar os requisitos, né, para a gente poder modelar o sistema, né, onde há uma discussão, né, sobre o ambiente operacional desejado, né, e esses modelos realimentam, de certa maneira, a nossa elicitação, né, porque a gente analisa o modelo, vê se ele está certo, se ele não está certo, a gente trabalha em refinar esses modelos, né? E assim, aí a gente modela o sistema, esses modelos são levados para o projeto do sistema, que recebe também outras especificações de requisitos, porque alguns requisitos são requisitos de projeto, né, e não porque levam, por exemplo, a questões de tecnologia que vai ser usada, né? Também o projeto gera feedbacks, né? Durante a fase de construção do sistema também você tem feedback, e durante a fase do sistema você tem feedback. Esse feedback normalmente, né, se vem na forma de pedidos de correção, né? Pedidos de correção, né? Por causa de bugs ou de refinamento, né? Porque algo não ficou bem claro, né? É, e então a gente tem veja só que a licitação de requisitos, né? Se você pegar aqui, né? Você nesse desenho você pode ver que tem um fluxo, né? Que é, que é a produção, né? Fluxo que é a produção do sistema, né? Que sai daqui, né? E termina aqui.
E você tem aqui os várias realimentações que essa fase recebe e ela é corrigida de alguma forma, né? Sempre em busca de satisfazer as necessidades do usuário, né? Para deixar o usuário satisfeito. Essas necessidades elas podem ser explícitas, né? O usuário realmente falou, mas elas também podem ser implícitas, né? Ou seja, lembrando aqui a nossa questão de valor, né? O usuário, certas coisas, ele nem fala mais, né? Por exemplo, ele não vai falar para você que ele quer um sistema que você possa clicar nas coisas e usar o mouse se você está desenvolvendo algo para o Windows, né? Já há 20 anos atrás, quando começaram sistemas de janela, né? Na verdade são de 84, né? No Macintosh que veio para o público, né? Mas na década de 90 aparecem o Windows e coisas assim. 30 anos atrás, né, a gente falava lá, olha só, eu quero usar um sistema de janelas, eu quero usar o mouse, clique. Agora a gente não fala mais, isso é um requisito implícito. Né? E a questão aqui que eu estava falando da atenção, né, os erros de requisitos são o tipo mais comum de erro dos que são encontrados, né, mas também são o tipo mais caro para consertar. Né? Então, obviamente, né, se ele é mais comum e mais caro, isso implica que qualquer mecanismo de qualidade vai ser o foco da melhoria de qualidade. Por quê? E a gente, se vocês lembrarem lá da nossa aula original de motivação, né, que eu mostrei, por exemplo, algumas coisas faladas na conferência de 68 de engenharia de software, né, as pessoas ali, ou mais tarde um pouco, mas ainda nesse início da engenharia de software, as pessoas falavam, olha, não é difícil programar, é difícil descobrir o que você vai ter que programar. Né? E aqui uma estatística, que se não me engano também é do Viggers, mas que 25 a 40% do custo de um projeto provém de erros de requisitos. Né? E aí é o seguinte, né? Tem uma espécie de pirâmide, né? Que é onde você acha o erro, né? Então, se você acha o erro na fase de requisitos, ou seja, você errou o requisito, mas você conserta com o usuário antes de ir para a fase de projeto, né? Você custa 0,1, né? E se você acha só na fase de manutenção, ele custa 20. Né? Então, essa relação chega a ser de 100 vezes mais caro. Tá? Inclusive, vai levar a gente a usar, como isso aqui, né, já na fase de teste, é 5, né, então já é uma relação bastante alta, né, vai levar a gente a criar métodos, né, de verificação e validação bem cedo. Né? Claro que se você for olhar ali o Scrum, por exemplo, os métodos ágeis, você vai entregar código bem cedo e vai fazer os requisitos bem devagar. Né? E aqui seria ligado a um cascata. Tá? Aqui a gente teria aqui, né? Vocês agora já sabem que tem o processo em cascata, né? Tem os processos iterativos e iterativos e incrementais. Né? Então a gente vê que isso aqui é típico de um processo em cascata. Essa multiplicação não é tão alta, porque se você faz um processo iterativo em 15 dias e resolve o problema, né? Então, apesar de você ter que refazer, provavelmente o impacto nos outros requisitos vai ser menor, né? Porque também tem o impacto de um requisito no outro. Né? Por exemplo, se você coloca modela uma entidade errado, né? Isso vai ter impacto em toda a parte do sistema que usa aquela entidade. E outro motivo é a constante mudança dos requisitos. Né? Então, a gente tem taxas de mudança calculadas para alguns projetos no passado, né, que mostram mudanças, por exemplo, de 3% ao mês para alguns sistemas, né, sistemas comerciais. Né? Então, a ideia é que você tem que trabalhar os requisitos e não deve esperar que você vai defini-los completamente, na verdade, nunca, né? Mas sim como é que é o processo de gestão de mudança. Né? Esse processo de gestão de mudança, né, nos processos como o RUP, né, os processos prescritivos, eles são processos adicionais ao desenvolvimento. Né? Você tem lá um processo de mudança, né? E nos processos ágeis, nos iterativos
e incrementais, que até tem uma versão ágil do root, do Ruby, né? Eles são processos integrados ao, né? Vou tirar até processo, eles estão integrados ao processo principal, né? Por exemplo, no Scrum, você, a cada ciclo, você tem que rever o Product Backlog, né? Então, essa frase aqui é muito importante, né? Lembrem sempre disso, né? No projeto de software, a única constante é a mudança. Na verdade, quase tudo que a gente faz na vida, né? Mas especialmente os projetos de software. A única constante é, ó, vai ter mudança. Então vamos nos adaptar às mudanças e essa é a ideia da agilidade, né? A agilidade, na verdade, né, foi criada até com o nome de adaptativo, né? Adaptativo. Né? O primeiro processo que publicou era um processo adaptativo de desenvolvimento de software. A agilidade é a adaptação à mudança. Certo? Então a gente chega aqui na definição do que é esse requisito. Pô, mas essa fase inicial de levantar o que é necessário, né, é tão importante, mas como eu defino o que é necessário? E a gente for olhar, né, as normas ISO, né, que quando a gente fala, sempre lembrar, sempre que a gente fala de uma norma, né, a gente fala de um conhecimento consolidado que as pessoas conseguiram chegar a um acordo. Então, o requisito é uma condição de um sistema ou uma capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou atingir um objetivo. Né? É uma condição ou capacidade que precisa ser possuída ou alcançada por um sistema ou um componente dele para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento imposto. Né? Eu diria que isso aqui tem muito relação com o que a gente chama de validação, ou seja, checar com o usuário que se está fazendo o que ele quer, né? E isso aqui tem muito a ver com uma visão da verificação. Checar contra uma especificação que você fez o que você quer. Né? Então, o requisito, aí no caso, né, provavelmente você vai dizer no contrato, você tem que fazer um software que atinge tal coisa, e o requisito vai dizer como você vai fazer o software. E nós vimos esse tipo de coisa quando nós vimos a definição do porquê, né, e do que no nosso Project Model Canvas. Né? Quando a gente viu lá o Project Model Canvas, a gente viu que os requisitos, né, eles definem o sistema a partir de um porquê que diz por que o sistema é pronto. Então, é uma condição ou capacidade que precisa ser possuída para você satisfazer as necessidades que estão aqui no porquê. E também é um requisito, uma especificação de requisito, qualquer representação documental do requisito. Né? Então, a norma separa a ideia do que você tem um requisito real, né, e o requisito escrito. Né? E esse requisito escrito, quando você escreve o requisito, você dá uma forma a ele que pode tornar ele mais detalhado, menos detalhado, mais ou menos fácil de verificar ou de validar. No processo unificado, os requisitos são os casos de uso. Né? Isso é por definição do processo. Ele fala lá, os requisitos são os casos de uso. É assim que a gente vê os nossos requisitos funcionais do processo unificado. Né? No Scrum, no XP, no Scrum agora a gente modernamente fala itens do backlog do produto, né? Mas normalmente, né, em toda a área ágil, se fala muito em histórias do usuário. Então, as próximas aulas vão falar de histórias do usuário e de caso de uso. Né? Mas isso aí são os requisitos que a gente vai ver, chamam requisitos funcionais. Né? Basicamente, né? Esses aqui são os requisitos que dizem, o que o software tem que fazer. Se bem que dá para criar uma história do usuário não funcional. Né? Caso de uso já não dá. Né? Você pode colocar requisitos não funcionais no caso de uso. Mas a gente vai ver o que são requisitos funcionais e não funcionais daqui a pouco, né, detalhadamente. Mas é tudo que é pedido para o software. Então isso aqui é uma coisa importante. Né? Em qualquer fase, qualquer software, ele tem fases. Né? Vamos supor aqui que a gente vai falar análise, projeto, codificação e teste. Né?
Então, tudo que eu faço, né, toda saída de uma fase, ela é requisito para outra fase. Ela especifica o que a outra fase tem que cumprir, certo? Então, existem nossos requisitos originais, né, os requisitos, inclusive vários tipos de requisitos, mas também para uma fase, tudo que ela tem que cumprir porque saiu da fase anterior é considerado um requisito. Tá? E esses requisitos, eles devem ter algumas características, que são as características típicas de qualquer documento que a gente queira construir. Então, essas palavras se repetem em vários documentos, né, várias especificações de como os documentos devem ser, e para os requisitos eles devem ser necessários, ou seja, se você tirar esse requisito, o cliente fica insatisfeito. Né? Eles devem ser concisos, você não deve, para você poder ler melhor, inclusive para ele ser não ambíguo, né, consistente, ele deve ter a menor quantidade de texto possível que torne ele claro, né, que torne ele completo. Só dá para falar de requisitos que a gente pode alcançar, né? Não posso ter um requisito que é equivalente a mandar o homem a Netuno com um projeto de R$ 10.000. Né? Ele tem que estar completo. Né? Completo já é uma coisa que alguns métodos falam do requisito não estar completo porque ele vai ser levantado mais tarde, né? Mas já é um requisito, como a história do usuário, por exemplo, ela não é um requisito completo, mas ela tem que ser completa em relação ao que é uma história do usuário. Importante que ele seja rastreável, então a gente começa a anotar no requisito de onde ele vem, quem foi a pessoa, quem foi o grupo de usuários, quem foi a parte interessada ou o documento que o gerou. Né? Consistente internamente, né? Você não pode falar que faz A e não faz A, e consistente em todo o projeto. Né? Não ambíguo, né? Você tem que entender, e muito problema que eu mostro em requisitos para as pessoas vem da ambiguidade de como o requisito é apresentado, né? Verificável, você tem que checar se esse requisito que você pediu foi feito, né? Então, aquele requisito, quando você implementa o software. Ordenável em prioridade, né? E aceito tanto pelos usuários, obviamente, né? Mas também pelos desenvolvedores. Então, os desenvolvedores têm que aceitar o requisito porque eles têm que aceitar que podem fazer aquilo. Né? Seria muito difícil fazer um software que você diz que não pode fazer. Desculpa. E a gente vai ver daqui a pouco, né, que os requisitos que são chamados requisitos funcionais, né, aqueles que explicitam que o software deve entregar para o usuário como função do sistema, é ideal que ele seja independente da implementação. Ou seja, não fale como deve ser feito, né? E não implique em um projeto específico ou uma implementação específica. Isso, algumas vezes, é abandonado em alguns requisitos por causa de uma prática de levar o requisito mais perto da execução do usuário. Então, por exemplo, casos de uso, né? Se fala em casos de usos essenciais, que é o nome que a gente dá para as coisas que são independentes da implementação, né? Essência. Casos de uso. Isso vem, né? Isso vem de um livro da década de 80, se não me engano, que fala do que é a essência do sistema, né? Acho que chama análise essencial dos sistemas, mas ele falava ele falava em relação a diagramas de fluxo de dados, né, essenciais. Então, quando apareceram orientação a objeto, logo se fez, ou quando apareceram casos de uso essenciais ou casos de usos reais. Né? Essência versus real. Né? Hoje em dia, como o passo do essencial custa mais tempo, né, raramente se vê fazer um caso de uso essencial, apesar de ser plenamente possível. E a gente vai fazer um comentário sobre casos de uso essencial na aula de casos de uso. Né? Esses requisitos são encontrados em todos os lugares, né? Mas especificamente o analista vai encontrá-los com os usuários, com documentação que os clientes possuem, né? Com os clientes também,
Alguns requisitos claramente são encontrados porque o domínio do problema, né? Por exemplo, a questão de recursos humanos, né? A questão de pagamento de impostos, a questão de planejamento de produção. Então, tem conhecimento que vem do domínio do problema, né? Ninguém precisa dizer que você não pode juntar uma peça na outra sem ter feito as duas peças antes, coisas assim, né? Algumas mais, claro, mais difíceis que isso, né? Mas também podem vir de parceiros, né? E de várias documentações, né? Ou informações especiais que você vai encontrar junto com o seu cliente, certo? Esses requisitos vão ser sempre juntados, né? Ou relatados, né? Em uma especificação de requisitos. Tá? E o Pressman, por exemplo, e outros autores, né, falam que existem três perspectivas importantes na análise de requisitos na engenharia de software. Né? É falar dos dados, certo? Das funções e do comportamento, ou seja, como essas funções são feitas, certo? Isso aqui, né, existem três ferramentas que a UML nos dá para falar sobre isso. Né? O diagrama de classes, que mostra os nossos dados, o diagrama de atividades, que mostra as nossas funções, né? E o diagrama de estados, que mostra o comportamento dos nossos objetos. Né? Isso, então, é uma forma de ver como a gente pode juntar especificações diferentes, né, para criar uma especificação de requisitos mais completa que trata dos três assuntos principais. Aqui também pode ser diagrama de atividade, pode ser também diagrama de casos de uso, mais os casos de uso. Né? A gente tem que escrever como é que o software vai trabalhar. Né? E os requisitos, eles começam lá, né, normalmente, com requisitos de negócio, certo? O negócio precisa que aquilo aconteça, só que o negócio ele vai ser feito, né? O sistema vai ser feito por usuários, então dentro do contexto do negócio, os usuários vão exigir um certo comportamento ou certos dados, né? Então eles evoluem para requisitos do usuário. Mas como você tem que fazer o sistema, você vai criar outros requisitos, que são os requisitos de sistemas para atender o usuário, que podem incluir, por exemplo, o uso. Por exemplo, um requisito de sistema pode ser o uso da linguagem Swift ou da linguagem Java, né? Se você está fazendo web, ou se está fazendo algo para Android, né? Ou algo para iOS, né? Então, a existência do equipamento, né? Então, e no final tudo isso vai gerar requisitos de software, né? Quer dizer, o software tem que ser feito de uma seguinte forma para atender como o sistema deve funcionar, para atender o usuário que quer resolver um problema de negócio. Né? Então, basicamente, há uma evolução e os requisitos vão aumentando ao longo do tempo, né? E vão se tornando mais reais e menos abstratos. Né? Então, por exemplo, no negócio você quer poder fazer uma venda lá no cliente, aí o requisito de usuário diz que tem que ser um menor equipamento possível, vamos dizer. Aí no requisito do sistema diz que você vai ter que usar, então, tecnologia Android, né? E aí o requisito de software vai dizer que o software vai ser feito de alguma forma. Então, você tem alguns documentos típicos que vão ter nomes, né, como a definição dos requisitos, né, uma listagem completa de tudo que o cliente quer, né, e a especificação de requisitos. Já vou falar um pouquinho, Jorge, boa pergunta. Ok. Que traduz isso para o nosso jargão, né? Então, aqui é do cliente, né, basicamente, e aqui a equipe vai trabalhar com isso, né? E a gestão de configuração significa que a gente tem que ligar essas duas coisas. Tá? E óbvio que isso aqui vai tratar de todos os requisitos, da especificação de requisitos, a gente pode considerar de maneira ampla tudo que você escreve que não é código. Tá?
Então aqui você está no nível do cliente que quer coisas e você vai criar configurações específicas do nível mais detalhado, né, e falando das coisas de tecnologia de informação, né? E você pode considerar que tudo que você criar dentro da sua equipe para resolver o que o cliente quer, né, vai ter que ser gerenciado, né, por um sistema até de quanto mais aquela coisa, quanto maior for o sistema, maior é esse gasto em tecnologia de gestão. Vou voltar aqui, Vinícius, para a pergunta do Jorge, tá? Então, depois eu respondo o Vinícius. Então, a pergunta do Jorge foi, pediu para explicar melhor a diferença entre requisitos de sistema e requisitos de software. Tá? Talvez isso fique pouco claro agora para vocês, porque muito que a gente faz de sistema é só software, certo? Mas vários sistemas são compostos por mais do que software, ok? E então você tem toda uma área que fala de requisitos de sistemas, né, e que inclui os requisitos de software, certo? Mas aqui então a gente pode colocar, por exemplo, rapidamente a gente pode colocar aqui que você tem as necessidades de hardware. Tá? Olha só, eu olhando aqui para o meu negócio, que exige que eu faça, né, uma venda ao cliente, obviamente pelo vendedor, né, no local, na loja do cliente. Vamos imaginar aqui que isso aqui é um cara que vende insumo para restaurantes, tá? Então ele quer ir lá no negócio dele, né? Ele tem que vender para o cliente lá no restaurante. Não quer ligar, quer que seja assim, né? Aí você vai entrevistar e fala, descobre, olha só, isso aqui é um requisito de negócio, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso levar um notebook, eu posso fazer pelo telefone com identificação de voz, mas hoje em dia, certamente, a solução seria fazer, né, um requisito de usuário, né, o sistema ser utilizável via celular. Certo? E aí a gente olha esse requisito do usuário, isso aqui, e começa a bolar um sistema. Né? Então ele vai ser cliente servidor, né? Ele vai ser feito de maneira que rode em qualquer celular, então ele vai ser feito na forma de um website mobile first, né? Como é que é aquela tecnologia? Tem uma coisa que a gente fala quando se adapta automaticamente, né? Ah, e você vai ver que a linguagem vai ser JavaScript. Então, e vai ter algumas coisas aqui que são já requisitos de software, né? Esses requisitos de software, então, vai ser, tem que ter uma tela de pedido, né? Listar todos os produtos. Talvez haja aqui uma coisa que é a seguinte. No final, isso aqui é uma evolução, certo? Então, os requisitos de software, eles vão ser parte dos requisitos de sistema, né? E os requisitos de negócio, eles vão poder ser encontrados. Então, você vai ter... O que é o rastreamento? Você fala, como eu sou uma empresa que vende insumo para restaurante, né? O diretor da empresa, ele quer vender ao cliente, né? Ou pode ser até, pode falar a própria empresa, é uma demanda nova, né? O usuário é o vendedor, então o vendedor quer fazer isso no celular dele, né? E isso aqui gera ainda por causa do vendedor, né, várias características por causa da área de TI, né? A área de TI fala, não, tem que ser em JavaScript, que é a linguagem que a gente sabe, né? Gera alguns requisitos, né? E esses requisitos de software vão atender todos os requisitos que são necessários, mas são as coisas que eu vou ter que focar realmente para fazer o software, né? Então, o requisito de software, ele, ao mesmo tempo que ele
ele não precisa, às vezes, prestar atenção a alguns requisitos do sistema, né, mas eles são feitos em função das decisões que são tomadas no requisito do sistema. Já a resposta para o Vinícius, que perguntou, mas qual é a relação de especificação de requisitos e documentos de requisitos? Né? Ou a definição de requisitos. Aqui, talvez tenha uma maneira aqui que a gente pode falar, que é o seguinte, vontade demais de dizer o nome das coisas, tá? Mas a ideia básica é o seguinte, você pode fazer qualquer definição de requisitos, ok? De maneira informal, mas em algum momento pode ser necessário, ou é sempre necessário, depende do autor que você vai ler, né? Você escrever esses requisitos nos termos técnicos apropriados, certo? Então, isso sim é uma especificação de requisitos, certo? Por isso que eu botei aqui, para a equipe, né? Claro que ela se comunica também com o cliente, você vai falar com o cliente. Uma definição de requisitos é só uma maneira de escrever o sistema de maneira completa, mas não correta da forma que você tem para poder desenvolver, vamos dizer assim. Né? Isso muitas vezes você recebe, por exemplo, uma coisa que chama RFP, que é um Request for Proposals. Né? Então, empresas médias a grandes, né, elas costumam fazer isso. Olha, eu vou fazer aqui uma lista de coisas que eu quero comprar um sistema que faz isso aqui. Então, elas dão para você o que a gente chama de definição de requisitos. Tá? Isso pode ser qualquer coisa, pode ser um texto, com tudo que ela quer que faça, pode ser uma lista de pedidos. Né? Isso aqui a gente não tem controle sobre isso porque é criado pelo cliente. Né? Então, uma maneira de tratar isso é você internamente já transformar isso numa especificação de requisitos, né? Que vai, por exemplo, um erro típico aqui é misturar coisas de nível alto com coisas com detalhes, certo? Então, na sua especificação de requisitos, você vai deixar isso bem claro. Então isso aqui é uma hierarquia de pedidos. Tá? Elas são complementares? A especificação é um passo a mais, né? São complementares no sentido que você não é tão fácil, você não devia fazer um trabalho em cima só da definição dos requisitos, porque não está na linguagem adequada. Né? Hoje em dia a gente poderia dizer que há uma tentativa de juntar mais, né, mais próximo ao usuário, né, trazer essas coisas mais próximas para o usuário. Então, a nossa especificação de requisitos era mais legível para o usuário, né, e a gente, então, fica com ela mais perto do que seria a definição. Mas, tradicionalmente, né, e em muitos casos, a gente vê isso. Recebe algo que é uma listagem de tudo, mas não está na linguagem adequada para a gente. São complementares? É que a de cima não complementa a de baixo, né? A de baixo complementa a de cima. A especificação complementa, no sentido, né, a definição dos requisitos para ela ficar implementável, vamos dizer assim. Né? Separar o que é requisito de funcional de não funcional, todas essas coisas vão levar a escolhas de arquitetura, né? Só que a gente tem que ter um mapa. Quando o cliente fala isso, eu tenho esse resultado aqui do lado de cá, que tem a ver com rastreamento também, né? E a pergunta aqui é como rastrear. Ok. Espero que eu tenha atendido o Jorge e o Vinícius. O Vinícius já falou que ok, que entendeu. Né? E aí aparece a questão da rastreabilidade, né? Que implica, né, em você ser capaz, que vai fazer você ser capaz de verificar, ou seja, se você fez a função 1, a função 2 e a função 3 por causa do requisito 1, então você, né, se você fez por causa delas, você consegue então olhar, né, e aí você vai conseguir testar, né, se F1, F2 mais F3, né, se vou botar aqui faz.
R1. Isso aqui é verificação, né? Facilita a você ver se você não está criando funcionalidade à toa, né? Que a gente chama de gold plating, né? Então, será que F3 é necessário? Para atender, né? A palavra melhor seria aqui atender. Se você botou uma função que é desnecessária para atender R1, você está fazendo gold plating, né? Você está fazendo algo que não é necessário. A análise de impacto, né? Qual o impacto de não entregar R3? Porque, por exemplo, R3 pode ser uma questão de um detalhe que o sistema não precisa para funcionar inicialmente, né? Como que eu posso reusar as coisas, né? Relação de R1, R2 e R3, por exemplo, eles precisam de F1 mais F2 mais F3, né? R2 precisa de F1 mais F4 e R3 precisa de F1 mais F5 mais F6. Então eu posso identificar, né, que F1, F2, F1 ele é usado por várias coisas, né? Então eu posso reusar, né? Responsabilidade também, quem faz o quê, né? Por causa da rastreabilidade, quem vai checar se eu estou entregando algo certo, né? Quem valida, né? R1, né? E como eu faço a manutenção, principalmente no impacto, né? Impacto de mudanças, né? Então, por exemplo, aqui, né? O que acontece se R2 exige uma mudança em F1, né? Então, pela rastreabilidade, né, eu sei que R1 e R3 também usam F1, né? Então, como é que eu vou fazer? Com quem eu vou perguntar? Pela responsabilidade, eu vou lá ver quem pediu R1 e quem pediu R3, né? E aí eu analiso o impacto e posso ver se isso é necessário. Então, a rastreabilidade é bastante importante para o nosso trabalho aqui. Então, a gente tem que. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, né? É que qualquer maneira que você escreva o requisito, ele é uma obrigação do sistema. Tá? Então, a gente nunca pode exigir do usuário fazer alguma coisa. Certo? E a maneira de falar. E às vezes as pessoas podem entender, né, que. Só um minutinho aqui. É, então a gente tem aqui a maneira de escrever. Então você não pode obrigar o usuário a nada, né? Então você não escreve no requisito, por exemplo, você escreve. Você não pode. O comprador selecionará a forma de pagamento, né? Esse requisito ele é ruim porque ele fala que o comprador tem que fazer algo, né? Então a gente tem que dizer, o computador, o sistema, aí sim, eu estou pedindo para o sistema, deverá permitir que o comprador selecione a forma de pagamento. Então agora a exigência é do sistema, certo? Bom, seu Geraldo, realmente o seu azeite não chegou, eu não aplicou nenhuma substituição, eu estou negativando o seu azeite, que forma que o seu campeonato ele vai ser distribuído para um outro, e é um pouquinho uma diferença pouca, mas o valor vai ser o mesmo, vai sair saindo 85, e eu estou enviando para 25, que é o assim, pequeno, tá? A substituição vai ser só essa, Hum, então a gente tem esse quadro aqui, né, de que a gente tem que prestar atenção, né? Isso, e para mim isso aqui uma espécie de erro grave, né? Parece que não faz diferença, né? Mas
Para mim isso é um erro grave, pedir coisas do usuário. Não, o usuário faz o que ele quer, né? O sistema que obedece é o usuário. Tá? Pode haver uma exceção? Não sei, estou pensando aqui, né? Talvez num sistema de segurança, né, de tempo real, mas aí você não vai poder botar como requisito de software, né? Você tem que botar lá em cima como requisito de negócio. Né? Ok, então vamos lá. Então, outra questão importante é a representação dos requisitos. E aí existem dezenas, centenas, sei lá, de maneiras de representar, inclusive depende de que ponto a gente está falando de desenvolvimento de software. Né? Então, por exemplo, os requisitos podem ser escritos no início, né, pelo cliente em linguagem natural. Certo? Simplesmente falar, eu quero poder cadastrar um livro na minha biblioteca. E você vai ter que aceitar esse requisito, né? E depois se especificar ele mais. Né? Também pode ser escrito numa linguagem natural mais restrita, onde você só usa uma certa construção de verbo e pessoa, né? E a gente vai ver, por exemplo, que as histórias do usuário praticamente são isso, são sentenças em linguagens naturais com uma estrutura fixa. Né? Pode usar uma linguagem de descrição de projeto, notações gráficas, né? Pode usar especificações matemáticas, tá? E pode usar uma árvore de requisitos, colocar esses requisitos de qualquer dessas maneiras de uma forma hierárquica. Então aqui eu tenho alguns requisitos como sentença, tá? Esses requisitos são, de certa maneira, estão em português, então não são exatamente como o padrão ISO, né, que é em inglês, mas ele fala, ó, o sistema deverá permitir que o coordenador indique um professor para a turma, no sistema acadêmico. Né? E veja só que foi usado o futuro, né, e o sistema, a gente está pedindo algo para o sistema, né, no futuro, fazer algo funcionar. Né? O sistema deverá emitir, ao fim do mês, o relatório de vendas por loja individualizado por SKU. SKU é item de estoque. Tá? O sistema deverá possuir uma tela de ajuda para cada tela, especificando para que servem os campos e botões. O sistema deverá estar pronto antes do dia 11 de 12 de 2017. Então a gente vê que nós temos vários tipos de requisitos aqui, né, que nós falaremos daqui a pouco. Né? Eu estou falando que o sistema tem que fazer algo, né, requisito funcional, ainda aqui fazer algo. Né? Aqui eu já estou pedindo uma tela de help, então é um fazer, mas esse requisito tem algumas características, né, diferentes desses requisitos aqui, né? Porque eles falam do help, né? E esse aqui é um requisito de prazo, né, que a gente considera um requisito não funcional. Isso pode ser apresentado, os requisitos, né, em certo grau de abstração, um grau de abstração, desculpe, o caso de uso, né, e aqui temos um diagrama de casos de uso, que não é exatamente um caso de uso, né, o caso de uso vai ser a explicação do que é servir comida e pedir comida, né. Nós temos aqui um cartão Voleri, né, que é uma forma de especificar que exige alguns requisitos que exigem alguns campos, certo? Eu gosto muito desse cartão, porque ele é pequeno o suficiente para não dar muito trabalho, né, de definir o requisito, né, e grande o suficiente para ter bastante informação necessária. Né? Então, para mim, por exemplo, isso aqui seria uma maneira de ser um item de backlog. Isso aqui é um ótimo item de backlog. Aliás, é muito parecido com a história do usuário. Eu tenho aqui uma especificação formal, né? Parece uma linguagem de programação. Né? Então, eu declaro os tipos, eu declaro o estado do pacemaker. Né? Isso aqui funciona melhor para coisas que são mais detalhadas, né? Mais técnicas, tem requisitos de sistema mais fixos na área de hardware. Né? Aqui nós temos um caso de uso detalhado, né, com uma figura que eu uso muito, essa figura que foi fornecida por um colega, né, que mostra um caso de uso com fluxo típico. Né? Nós temos aqui só uma organização hierárquica dos casos de uso, né?
Então, o que, que é a aplicação do livro, né, que eu uso sempre como exemplo aqui do meu curso, né? Então eu quero relatar empréstimo, quero cadastrar livro, quero ler ISBN para cadastrar, entrar dados manuais, tirar foto, né? Eu quero acompanhar empréstimo, né? Eu quero cadastrar emprestadores, né? E registrar dado do contato. Então eu vou dizendo aqui cada vez mais detalhado o que eu quero fazer nessas coisas. Tá? É... Aqui já é informal, talvez não seja possível definir imediatamente, mas pode talvez gerar meus casos de uso. Né? Aqui eu tenho uma mais detalhada, por exemplo, né, ainda hierárquica, né? Então, que é emprestar livro, né, acompanhar empréstimo, né? Deixa eu ver aqui. Não tem isso claramente aqui. Ó. O sistema deverá permitir o registro do empréstimo de livro. Né? Isso aqui é inspirado na forma como o Carl Viggers, né? Ele especifica o sistema dele, né? No livro, né? O sistema deverá permitir que o livro seja cadastrado no momento do registro, o sistema deverá permitir que a pessoa que pega o livro seja cadastrado, e o sistema deverá permitir que seja tirada uma foto da pessoa com o livro como parte do dado do empréstimo. Então a gente tem aqui uma especificação de mais alto nível, né? E aqui especificações de detalhes que a gente quer que aconteça, né? Isso também pode levar a casos de uso, a histórias do usuário, né? Sendo isso aqui ainda numa linguagem de muito alto nível, né? Ainda em português, né? A gente pode desenhar isso como hierárquico por meio de um diagrama, de um mind map, que pode facilitar a nossa visão do que o sistema faz. Na verdade, esse é o mesmo desenho do hierárquico, inclusive aquele hierárquico foi gerado a partir desse mind map automaticamente, né? Existe uma maneira que chama CRC Cards, que a gente não vai falar no curso, mas ficou muito na moda uma época nos livros de engenharia de software, de orientação a objeto, né? Mas aqui no Brasil eu nunca vi ser muito utilizado, apesar de nos Estados Unidos parece que foi utilizado. Né? Pode ser essa lista do Product Backlog do Scrum, aqui é um Product Backlog tirado de um sistema. Né? Então a gente vai ter várias formas de representar os requisitos. Mas que requisitos, né, são esses? Né? Eles são dois tipos principais, os funcionais e os não funcionais. Certo? E os funcionais descrevem uma interação entre o sistema e o ambiente. De várias maneiras, certo? São as coisas que o sistema deve fazer. Os não funcionais, eles limitam as nossas opções para criar uma solução do problema. Né? Então, são as qualidades que o sistema deve ter. Então, normalmente, eles se aplicam ou de forma geral a todas as funções do sistema, ou de formas específicas a uma função do sistema. Certo? Então, o requisito funcional é algo que o sistema deve fazer, uma função que agrega valor ao seu usuário. Esses normalmente são emissões de relatório, a realização e manutenção de cadastros. Né? Então, nossos famosos CRUD, né? Criar, ler, né? Aqui é ler, né? Alterar, que é update, né? E apagar itens dos nossos vários cadastros, né? Às vezes de maneira agregada, porque o negócio funciona assim, às vezes de maneira isolada, né? E as nossas dezenas, né, de saídas que fornecem realmente a informação que a gente quer. Então, por exemplo, de requisitos funcionais, o sistema deverá fornecer ao gerente de entregas a capacidade de escolher o entregador que entregará cada pacote. O sistema deverá permitir que o gerente de estoque busque por itens disponíveis no estoque. O sistema deverá notificar ao operador quando a temperatura exceder o limite máximo especificado. Veja que isso aqui são todas coisas que o sistema tem que fazer. Né? O que o sistema tem que fazer? Então, o requisito funcional está muito ligado, e a gente viu isso no nosso Project Model Canvas, né? O que o sistema tem que fazer? O sistema deve guardar um registro de todas as reclamações feitas pelos clientes Helpdesk. Normalmente, eles vão evoluir para detalhes de dados, né? E detalhes de função. Já um requisito não funcional, ele forma da forma como a gente alcança os requisitos não funcionais, né? Então ele define propriedades do tipo, e alguns são requisitos de qualidade, como exigências de desempenho e robustez. Né? Na verdade, a gente tem uma cultura na engenharia de software, né, que tem um pessoal que estuda requisito não funcional e outro pessoal que estuda qualidade. Tá? Então, esses dois grupos, tá,
eles têm uma interseção bastante grande. Tá? Então, muitas vezes estão falando da mesma coisa com outro nome, ok? Mas, na verdade, a gente poderia dizer que qualidade fala de atendimento a expectativas, né? E requisito, ele define uma especificação para aquela expectativa, tá? Então, a qualidade vai gerar requisitos, né? Exigências de qualidade geram requisitos, né? E a gente tem um problema aqui que é o seguinte: os requisitos funcionais, a gente ao longo do tempo, a gente desenvolveu muitas formas de descrevê-los e de tratá-los formalmente, né? O mesmo não aconteceu com os requisitos não funcionais, apesar de terem várias tentativas, né, nunca houve uma unificação em torno de uma maneira de escrever requisitos não funcionais. Basicamente porque eles são muito mais amplos. A quantidade de coisa que pode existir no não funcional é muito grande, enquanto o funcional não, é sempre João quer que algo seja feito. O sistema deve entender a Maria, atender a Maria, né? Aqui não, aqui estão vários tipos de requisitos não funcionais, né? E eles exigem métricas que podem ser muito diferentes. Então, por exemplo, eu tenho requisitos que são de velocidade, né? E as minhas métricas são transação por segundo, tempo de resposta ao usuário, tempo de resposta a eventos, o sistema de tempo real, né? No meu requisito funcional, ou a função está lá ou não está lá, né? A métrica é sempre a existência da funcionalidade, certo? Ou, no máximo, se eu quiser sofisticar muito, se a funcionalidade atende ao cliente, né? E aí você pode falar, atende parcialmente, está incompleta, mas basicamente é a existência da funcionalidade. E aqui não, eu tenho graus de atendimento, né? Claro que você pode ter uma barreira, né? O tempo de resposta ao usuário tem que ser menor que 2 segundos, né? O tempo de resposta ao freio do carro tem que ser menor que 0,1 segundo ou 0,01 segundos, né? Mas eu posso medir, o tempo agora é 0,005, então tá bom. É 0,009, opa, e o desvio padrão? O desvio padrão é 0,1, opa, já tá ruim, né? Então a gente tem questões de vários tipos. Por exemplo, desempenho ainda pode ser a memória ocupada pelo código, a memória ocupada pelos dados, né? Na facilidade de uso, eu tenho várias maneiras de entender o que é facilidade de uso, por exemplo, o tempo que eu tenho que treinar as pessoas, o número de passos de ajuda que eu estou fornecendo, ou o número de passos de ajuda que é chamado quando o software é usado, né? Significa que a pessoa não está entendendo a tela, então precisa chamar ajuda, né? A confiabilidade do software eu posso medir em MTBF, em probabilidade de não disponibilidade, em taxa de ocorrência de falhas, em disponibilidade, né? E aí tem algumas questões, né, que você começa a imaginar. Em robustez, né, eu falo de tempo de reinício após falha, né? O MTBF está em tempo médio entre falhas, né? E MTTR é Median Time to Repair, tempo médio para consertar. E para ver a quantidade de tipos de requisitos não funcionais, o Somerville faz esse mapa, que eu considero que é um mapa incompleto, tá? De vários tipos de requisitos. E a gente pode falar, portabilidade, eu quero que rode no Windows, no Linux e no Mac, né? Prazo, quando eu vou ter que entregar cada coisa, né? Tem que ser implementado usando o SQL e Oracle, né? Tem que estar usando a linguagem C++, padrão tal, não pode usar nada fora do padrão, também por causa da interoperabilidade. Requisitos éticos, né? E legais, como agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E várias coisas que vão, então, nos influenciar de alguma maneira. Até de forma que o usuário não sabe, né? Por exemplo, é muito provável que o usuário seja incapaz de discutir, né, questões de requisitos de espaço, de memória, né? Ou pelo menos nosso cliente principal, né? Isso vai acontecer, né, isso vai dar problema só quando você vai implantar o sistema lá na TI,
né? Aí na operação, aí você vê que aparecem requisitos, né, de certo tipo, né, porque não tem máquina suficiente, porque as máquinas são muito usadas, né? Uh, requisitos de privacidade, olha a LGPD aqui aparecendo aqui, né? E requisitos de segurança até para atingir a privacidade, né? Então essas coisas interagem também, né? Requisitos externos podem se tornar requisitos da organização, né? E requisitos do produto. São os três grandes tipos, né? Ou o produto precisa se comportar, precisa ter alguma coisa, né? Ou a organização exige algo, ou alguém de fora, né? Como o governo, né? Ou uma sociedade da qual você faz parte, né? Exige alguma coisa. Tá? Então, alguns exemplos, né? O tempo de resposta para ler um código de barra tem que ser menor ou igual a 3 segundos. Né? O sistema deverá permitir o acesso simultâneo de até 500 usuários. Né? O sistema deve estar disponível todos os dias da semana, interruptamente entre 8 e 17 horas. Né? O sistema deverá apresentar uma disponibilidade de 99,99%, né? O sistema deverá... Então, essas coisas são requisitos que estão, aliás, estão mais ou menos bem feitos. Né? Por exemplo, eu posso, seria melhor, né, a gente escrever aqui, eu já vou melhorar um deles, né, de até 500 usuários, né, sem perdas perceptíveis de desempenho. Aí você fala, mas o que é perceptível? Né? E coisas assim. Né? Aqui no primeiro, tá bom, o tempo de resposta para ler um código barra tem que ser menor ou igual a 3 segundos. Se você escrever igual a 3 segundos, né, eu posso, na hora da implementação, simplesmente falar, eu estou lendo em 1 segundo, está muito rápido, então eu vou esperar 3 segundos para ler. Então a gente tem que tomar certos cuidados como escreve os nossos termos. Em alguns sistemas pode ser importante você demorar exatamente o que você falou, porque você está tratando com outro objeto, por exemplo, que precisa de um tempo para trabalhar. Né? Então, você tem que esperar 3 segundos para dar essa resposta, porque outro objeto é incapaz, outro subsistema, outro sistema é incapaz de processar ela se você for mais rápido que 3 segundos. Além disso, nós temos as restrições. Tá? Então, novamente, aquela discussão lá no Project Model Canvas, né, que existem requisitos que limitam o projeto e não são controláveis pelo projeto. Né? Então, esse é um outro tipo de requisito não funcional, né, e são requisitos geralmente não funcionais, que falam o seguinte, olha, eu não tenho opção aqui, não é uma opção para mim que isso não aconteça. Tá? Então, por exemplo, quando você está fazendo um software para a Apple, né, você tem que seguir as regras de interface da App Store. Né? Você não pode fazer outra coisa. Tá? Então, isso é uma restrição, não é um requisito. Quer dizer, é um requisito não funcional, mas ele não é do usuário. Então, a gente geralmente trata ele como uma restrição. Mas esse nome causa confusão. Tá? Então, eu gosto de dizer, restrição é que você não tem poder de decidir que não vai fazer. Tá? Um requisito não funcional, puro, sei lá, alguma coisa assim, que vem do usuário, o usuário pode desistir e falar, tudo bem, eu abro mão disso. Aqui ele não pode abrir mão, certo? Então, uma restrição sobre o projeto. Né? Então, ambos, né, descreve o que queremos que aconteça, né, impõe limites. Né? Normalmente, eles falam sobre necessidades e as restrições, limites à solução. Mas, em alguns casos, a diferença realmente pode ser sutis, mas para mim a principal diferença é essa aqui. Né? Os requisitos não funcionais, eles são desejos e os requisitos e as restrições, elas são impostas. E na literatura você vê vários outros tipos de requisitos, que até alguns são colocados sobre requisitos funcionais, outros sobre requisitos não funcionais. Então não se preocupem muito com isso, né? Mas vocês podem, por exemplo, então eu vou separar aqui no meu documento os requisitos de interface. Porque essa empresa, esse projeto tem tantos requisitos de interface que eu prefiro colocá-los em separados. Né? Requisitos ao fator humano. Você pode ter um sistema que só possa ser usado para uma pessoa que tem um conhecimento técnico, né? Do tipo
a gente tem, sei lá, um sistema para operar uma usina de força, né? Então você tem que exigir que ele conheça os parâmetros de execução que aquele sistema deve manter, né? Recursos necessários podem ser requisitos. Olha, esse sistema aqui só roda se tiver mais de tantos megabytes, tantos gigabytes de memória, né? Vai caber no Arduino do tipo tal, mas não no Arduino do tipo tal, né? E várias coisas que podem aparecer, inclusive a garantia de qualidade, né? Uma maneira de listar requisitos de qualidade que você vai pedir. Finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de licitação, né? Então, o processo de licitação ele é um processo sempre interativo, né? Isso não tem solução, né? Por quê? Porque você vai descobrir algo, certo? Vai organizar, vai conversar com o cliente e vai especificar e vai descobrir mais coisas e vai isso aqui não tem solução, é sempre iterativo e incremental. E se você negar isso, você vai se dar mal. Por quê? Porque requisito gera. Tipo, requisito gera requisito, né? Tipo, eu acho que eu vou fazer um meme lá. Requisito gera requisito. Mas, na verdade, quando o usuário vê o requisito, né? Ele vê necessidades novas, né? E ele passa a criticar o que ele próprio pediu. O Jorge perguntou: em jogos, placa de vídeo, processador de memória são requisitos não funcionais, né? É, Aí eu vou falar um negócio que eu vou trazer aqui uma questão, tá? Que é a seguinte: é, é meio estranho, porque o Daniel fez exatamente a crítica que eu vou fazer, que é o seguinte: depende de como você está trabalhando, tá? Uma coisa é a seguinte: eu posso estar fazendo um jogo, né? E ao fazer o jogo, resulta que eu não consigo, com essa técnica que eu fiz, o jogo, né, com a minha capacidade técnica para fazer o jogo com aquele desempenho, eu não consigo fazer ele rodar numa máquina pior, tá? Então o que eu vou ter é um requisito de sistema que aparece depois. Quer dizer, ele não é um requisito do usuário, porque não foi o usuário que pediu, ele não é um requisito do negócio, mas ao atender os outros requisitos que eu imaginei, né, que tem que ter uma imagem 3D, iluminação de certo tipo. Então eu criei vários requisitos novos que eles obrigam que o meu sistema exija alguma coisa, certo? Então eu vou exigir do sistema, olha, para você poder usar esse jogo, né, da maneira que eu quero, no meu requisito de usuário, é que no jogo o requisito não é bem do usuário final, né? Ele é o requisito do projetista do jogo. Esse que é o usuário que está fazendo o jogo. Então, para atender isso, eu vou exigir mais do meu sistema. Então, você cria um requisito do sistema. Esse requisito do sistema, quando você vai instalar o sistema, você precisa cumprir, certo? Pelo menos para atingir alguma especificação. Então, o que vocês mostraram, né, é bem mais interessante do que vocês perguntaram, talvez, que é o seguinte. Vocês falaram, deixa eu pegar aqui, né? Placas de vídeo para jogo. Que requisito? Então, vamos analisar, né? Olha só, eu tenho aqui o jogador. Tem os jogadores. Jogadores. Aí eu tenho aqui o design, o game designer. Vamos botar aqui o game designer. Que ele fala: eu quero um jogo X com 3D Max, é, Lightning, rápido, 240 FPS. Ele fala: eu vou fazer esse jogo para atender um tipo de usuário, né? Ele está pensando num tipo de usuário, né? Não em todos. Ele está pensando no cara aqui, X, o Super Gamer.
Então ele vai fazer exigências, o jogo, né? Ele é o negócio, tá? E o game designer, ele é o meu usuário, vamos dizer assim, que gera os requisitos para atender o usuário final. Então ele vai gerar, né, requisitos do sistema. E do software também, né? Isso aqui vai exigir do software, por exemplo, que use a última versão, né? Última versão da biblioteca, tá? Agora, isso aqui vai gerar um produto, o game lá, que exige um computador com uma placa gráfica, né? NVIDIA, sei lá, 9.999, né? Ah, então ele vai fazer uma exigência ao sistema. Então esse aqui realmente é um requisito desse sistema que é meio gerado de trás para frente, vamos dizer assim, né? Porque não é original, né? O requisito original devia ser sempre rodar em qualquer máquina, né? Mas daí eu faço um produto que tem um requisito de sistema específico e que só vai atender a um certo grupo de pessoas que tem aquela máquina para atingir outros atributos de qualidade, como suavidade do movimento, né? Então eu tenho uma hierarquia lá, né? Que o designer ele quer o quê? Ele quer a suavidade do movimento, semelhança com a realidade, né? Ele quer iluminação de qualidade, né? Ele quer 240 FPS. Isso aqui são requisitos para o negócio que ele está bolando, né? São requisitos do produto que vão gerar requisitos do sistema. Que hoje são requisitos de alto nível. Mas que talvez daqui a 10 anos todo o sistema tenha. Né? Sim, se você quer rodar em qualquer máquina, você vai limitar o seu uso de coisas, né? Isso aqui, então é a segunda versão disso, né? Então vou escrever aqui a segunda versão, né? Vou pegar aqui, né? A versão 2 é versão 2 para rodar em todas as máquinas. Aí você vai ter lá, não pode usar, sei lá, CUDA, né? Não pode ter, só pode ter 60 FPS. Né? Então você tem lá os seus requisitos de negócio e vão levar a outro caminho. Né? Mas enquanto você opta, tá, eu chamaria de requisitos, certo? Quando você não pode optar, eu chamaria de restrição. Não sei se eu consigo ver alguma coisa aqui no jogo, né? Mas talvez vocês consigam aqui, que você não poderia optar aqui de alguma maneira. Né? Apareceria como restrição. Ok. Bom, acho que a gente pode ir em frente, né? Eu acho. Professor, uma dúvida sobre restrição. Posso Fala. perguntar? Uhum. Algo que virou comum no mercado acaba virando uma restrição? Por exemplo, se é algo que agora todos os softwares dessa área agora têm, se o meu não tiver, eu vou estar atrás na concorrência. Isso acaba virando uma restrição? Não, não. É, isso não é bem o que trata, tá? Na engenharia de software. Isso, talvez no marketing, isso é tratado como um requisito obrigatório, tá? Na área de software, isso vai ser um requisito mesmo, comum. De negócio. Vai ser um requisito de negócio que vai se transformar em requisitos de usuário, sistema e software, tá? Mas não é uma restrição, não. Restrição realmente é imposto de alguma maneira, né?
Deixa eu ver aqui. Agora, também depende um pouco de quando você está falando do escopo, tá? Porque muitas vezes a restrição, tá? Olha só, eu posso ter uma coisa que é uma restrição, por quê? Imagina que eu tenho uma organização, tá? Aí aqui eu tenho uma suborganização. Então, por exemplo, eu tenho aqui a UFRJ e aqui eu tenho a COP, tá bom? Eu tenho qualquer mestrado. Eu sei doutorado, tá? Então, aqui na UFRJ, tá? Ela diz o seguinte, ó, um doutorado pode durar no máximo 7 anos, ok? E a COP diz, um doutorado pode durar no máximo 5 anos, ok? Então, isso aqui, a COP pode ver isso aqui como uma restrição, porque é imposta a ela, mesmo sendo da mesma organização. Tá? Então, muitas vezes, as nossas restrições elas são requisitos não funcionais obrigatórios de uma organização de um nível mais alto da nossa organização. Tá? E aí é tratado como restrição. Ok? Porque o projeto não tem como evitar isso. Por exemplo, tem que programar em Java porque é a regra da minha empresa. Tá? Então você não tem como no projeto trocar isso. Então você chama de restrição. Mesmo que seja no seu próprio departamento que criou essa regra. Tá? Porque o projeto não tem opção de trocar. Tá bom? Então basicamente a ideia é essa. O meu projeto pode trocar isso? Eu posso mudar isso? Não posso. Então é uma restrição. Isso pode vir de fora também. Por exemplo, eu tenho que falar com um negócio tal lá que fala no protocolo tal. Você pode tratar como uma restrição, porque você não tem opção de tratar de outra maneira. Tá? Mas eu confesso que essa escolha não é uma escolha do que é restrição do requisito não funcional, não é uma escolha que é sempre 100% definível por qualquer pessoa. É simplesmente alguém falou, isso aqui é uma restrição, isso aqui é um requisito não funcional. Tá? Mas a gente trabalha isso. Aí um é imposto, o outro é desejo. Pra gente, isso é uma boa, para mim, isso é uma boa maneira de definir. Aqui que eu boto na minha listinha de restrição. Aquelas coisas são inegociáveis. Tá? Porque você não tem como negociar, olha só, isso aqui vai custar mais caro. Não, vai custar mais caro e eu tenho que fazer. Tá? Então me diz qual é o preço. Né? Porque ela é inegociável. A partir do momento que ela se torna negociável, ela deixa de ser restrição. Tá? Passa a ser um requisito. Se você pode negociar, se você pode abrir mão disso, não é uma restrição. Tá bom? Agora, o que é um requisito não funcional para um grupo pode ser uma restrição para o outro. Tá? Porque você não pode abrir mão. Porque o outro cara manda em você. Ok, vamos ver aqui a licitação e análise de requisitos, então. Então a gente já viu que é o ciclo. Se você quebrar esse ciclo, né? Se você for lá perguntar só uma vez, você vai se dar mal. Tá? Porque você precisa trabalhar essa questão ao ver os requisitos, as pessoas pensam outros requisitos, especificam melhor os requisitos e veem requisitos que não são necessários. Tá? Então, a análise de requisitos, ela especifica as características funcionais que o software tem que fazer, as interfaces, né, e todas as restrições. Tá? E aí tem guias gerais que permitem que a gente trabalhe de alguma forma. Tá? Por exemplo, a gente tem que se esforçar para uma parte do sistema não causar problemas na outra parte. Isso se chama minimizar o acoplamento. Tá? E coisas desse tipo. Ser o mais simples possível, porque simplicidade diminui o preço e traz mais valor, né? Prover valor a todas as partes interessadas. Então você tem guias gerais na hora de escrever os requisitos que você vai buscar em qualquer que seja a sua técnica. Né? Por exemplo, nível de abstração alto. Você não quer definir como as coisas vão ser feitas quando você está falando de requisito. Tá? Você quer poder decidir isso mais tarde.
Inclusive, os métodos ágeis trabalham muito com isso de adiar a decisão, né? Principalmente as decisões de projeto para o momento que elas são necessárias. Né? Então, se não me engano, isso é do Pressman, esse desenho, né? O que são os requisitos de software? Você tem que dizer, né? Da mesma maneira que a gente viu lá aquele triângulo, né? Dados, funções e comportamentos, né? A gente tem aqui maneiras de trabalhar, né? Então a gente tem aqui modelos de classe, né? Modelos de fluxo, modelos comportamentais e modelos. Aqui deve estar alguma coisa errada aqui, né? Em outros tipos de modelos, né? Onde você vai escrever os seus requisitos de software, né? De várias formas, de maneira a completar, né? Outra maneira de olhar é você falar de modelos estruturais, né? E modelos dinâmicos. Então, por exemplo, o modelo de classe ele é estrutural. O diagrama de compensação ele é um modelo dinâmico, ele mostra como as coisas acontecem. Né? O diagrama de sequência e esse aqui, os comportamentais geralmente são dinâmicos. Né? Então você tem esse trabalho aqui. Né? Aqui também são como as coisas acontecem, são modelos dinâmicos. Né? Os modelos de dados geralmente são estruturais e os modelos de fluxo são modelos dinâmicos. Né? Então você pode misturar essas coisas ou aqui são opções, né? Opções. É um ou outro. Se bem que você pode, da história do usuário, também fazer casos de uso, não é possível, né? E você vai trabalhando assim. Né? As elicitações, então, podem ser feitas de várias maneiras. Né? Então, por exemplo, você pode fazer entrevistas, pesquisas, questionários, né? Pode fazer brainstorm, tem um negócio muito legal que chama Design Thinking no meu site, né? Do YouTube, né? Acho que é chechel.net/YouTube. Né? Vocês vão ter uma palestra lá de Design Thinking. Né? Podem ter centrado em documento, né? Você ir lá buscar. Por exemplo, eu fiz um sistema uma vez, né? Que era um sistema que a especificação era bem simples, até o ponto que eu precisava ler um documento de 1975 que estava numa biblioteca abandonada, assim, numa salinha, né, com os documentos velhos. Eu fiz exatamente isso aqui, eu fiz arqueologia de sistema. Tá? E a gente estava dando um problema no que a gente fazia, né? Era em linguagem de máquina o negócio, a gente estava trabalhando com C, né, para poder conversar com outro programa que era linguagem de máquina, né? E a gente descobriu um manual lá que tinha umas anotações em papel, né, de como o projetista na época, o analista, tinha mudado a especificação do programa que tinha sido dado para a gente, né? A gente descobriu que tinha mudado, então realmente a gente tem que mudar aqui o nosso programa também. A gente fez exatamente arqueologia de sistema. A gente entrou num lugar cheio de pó, botou luva, botou máscara, né? Ficou olhando cada manualzinho lá até achar um que era da parte do sistema que a gente queria. Achou 2 ou 3 cópias, né? E uma delas estava anotada. Né? Pode ser por observação também, já fiz isso, né? Você vai lá ver como o usuário trabalha, ver ele usando a interface antiga do sistema, para você ver, eu não posso ficar muito longe do que é antigo, né? Porque o usuário está acostumado já com isso, né? Você pode pedir pode fazer um curso operação, né? Sentar no lugar do cara e trabalhar com ele dizendo como fazer. Desculpe, né? Você pode trabalhar com a técnica que chama JAD, que é uma técnica de reunião, né? E com o CRC, com o Voleri, que são 2 técnicas também. Além dos documentos, você tem técnicas de trabalho. JAD é Joint Application Design, é uma reunião onde você junta desenvolvedores e clientes para fazer a análise do sistema. E é importante você ver, né, nesse trabalho que nós temos requisitos, né, unidimensionais, né, que aí algum de vocês falou, né, e eu falei, a gente não vai tratar disso. E aqui é o seguinte, o atrativo é o diferencial, né, o obrigatório é aqueles requisitos de mercado que você acabou de falar. Vocês perguntaram, então o requisito
que todo mundo faz, ele se torna restrição? Não, ele é um requisito obrigatório, né? Então, um desses tipos é o que todo mundo faz. Ah, se não tiver, né, eu reclamo, né? O atrativo é o que é a surpresa, né? É o novo que vai diferenciar o seu produto. E o unidimensional é aquele que é avaliado, né, normalmente, né? Então eu posso ver várias planilhas, que funções ela tem, né? Então tem lá, qual é a função de tem soma, tem som produto, tem somar produto, e tal, 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 então eu posso falar. E aqui pode aparecer uns novos gráficos, né, que só a sua planilha faz, né? Ah, então é a surpresa. Mas se você não somar, subtrair, né, não tiver uma quantidade de função, aí você nem entra na jogada, né? Então você tem que fazer. Você tem limitações de orçamento e tempo, que também limitam a técnica, né? Disponibilidade das partes interessadas, os JAD, por exemplo, né? Você precisa que a parte interessada participe das reuniões, né? Experiência com a técnica, né? E oportunidades e riscos do projeto, né? Você pode ter um projeto mais simples, que você vai tentar uma técnica nova, e um projeto muito complicado, que é melhor usar a técnica que a equipe já conhece. Tá? Então a gente vai falar a, no próximo slides, né, a gente falar de uma técnica de relatar os requisitos, que é a história de usuário. Tá? Então eu vou aqui. É, eu caí aqui, eu não sei aonde eu caí. Já estão me escutando? Vocês não viram esses slides? É isso? Vocês viram esse? Não está mostrando, professor. Ah, desculpe. Caiu tudo aqui, peraí, a tela inteira. Vocês viram o slide técnico de licitação? Eu falei que o JAD é Joint Application Development. Depois eu estava falando aqui, né, como escolhe.
Já era o slide 50 quando travou. Ah, então acabou, tá bom. Então acabou. Beleza, então eu só vou parar a gravação. E quando